Agradecer imensamente, quero agradecer imensamente o convite que nos foi feito pelo Centro Espírita Chico Xavier de Portland para esse momento de estudo, para falarmos sobre a importância do trabalho mediúnico no Centro Espírita. Agradecer a você, Ana, e todos os trabalhadores dessa casa. Embora não nos conheçamos pessoalmente, mas sentimos a simpatia imensa por todos vocês. Já tivemos em outros momentos de estudo, não é? E eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o trabalho mediúnico. Acredito que são informações de Allan Kardec e outros benfeitores espirituais que nos ajudam, eh, não só para a reunião mediúnica em si, que como falávamos agora há pouco, antes do início do estudo, nem todas as instituições têm reunião mediúnica. Mas nós vamos verificar que a casa espírita, ela precisa se estruturar para isso. Mesmo que ela não tenha, num determinado momento, ela precisa ter esse objetivo. Porque nós espíritas temos informações suficientes para lidar com equilíbrio na atividade do fenômeno ostensivo. Mas precisamos ter segurança naquilo que fazemos. Não basta desejar uma reunião mediúnica. Nós precisamos identificar como os espíritos veem a reunião mediúnica. Porque se nós não observarmos o olhar deles sobre a reunião mediúnica, nós vamos trabalhar muito em termos de opinião, de experiências próprias ou de vivências em grupos variados que podem ter a sua importância. Mas quando nós estudamos os textos trazidos pelos benfeitores espirituais, essas informações elas adquirem uma relevância porque eles têm acesso às fontes primárias do conhecimento espírita e nós não. Então, por mais que uma experiência mediúnica de um grupo seja importante para esse grupo, e eles acreditem que estão agindo adequadamente, se nós não tivermos acesso ao saber espiritual, nós estaremos transitando na atividade mediúnica com uma certa expectativa e com uma certa insegurança. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Livro dos Médiuns, não a opinião de Allan Kardec enquanto pessoa, ou simplesmente o pesquisador, mas o que os espíritos dizem de como realizar a reunião mediúnica. Porque, como eu disse, quando nós partimos da nossa intuição pessoal, da nossa experiência pessoal ou de algumas pessoas, é como se nós olhássemos o fenômeno da terra para o céu. Quando nós buscamos os textos consagrados no tema, eles olham a mesma reunião mediúnica do céu para a terra. Então é diferente. É por isso que nós precisamos estudar. Que foi o que concluiu Allan Kardec. Porque senão nós vamos aprender à custa própria. E isso muitas vezes gera riscos e inseguranças as mais variadas. No item
324 de O Livro dos Médiuns, Kardec fala de reuniões em geral, mas ele especifica o que ele chama de reuniões espíritas, seriam as reuniões mediúnicas. Então, ele diz: as reuniões espíritas podem oferecer grande vantagem por permitirem que as pessoas que nela tomem parte se esclareçam mediante trocas de ideias, pelas perguntas e observações que façam entre si, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam os frutos desejados, diz Kardec, requerem condições especiais que vamos examinar, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Então, nesse ponto, ele fala de condições especiais. Quais seriam essas condições propícias ou adequadas para a realização da reunião mediúnica? E ele vai pontuar. Ele diz assim: sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhe diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Ele está fazendo referência, porque aqui nós estamos no capítulo do Livro dos Médiuns, praticamente o último capítulo, o penúltimo capítulo do Livro dos Médiuns. Então, para que a reunião mediúnica tenha resultado que se espera, eu tenho que ter conhecimento de todos os capítulos anteriores. Não é algo isolado. É por isso que ele deixou o estudo da reunião especificamente para o final. Porque ele vem analisando vários aspectos da reunião mediúnica. Eu destaquei 3 que eu considero das mais interessantes, que seria a influência do meio, do médium e a influência moral nas comunicações. Que, na nossa opinião, é a base para a realização de uma reunião mediúnica com segurança. Então, ele diz que para realizar essa reunião eu tenho que ter conhecimento dos capítulos anteriores. E ele vai dizer mais. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-la das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. Então, a reunião mediúnica, ela forma uma unidade, é um corpo coletivo que é estruturado em cima de indivíduos. Ora, o, o conjunto reflete o indivíduo. Então, nós temos que focar no indivíduo que participa da reunião mediúnica, para que a gente consiga formar um todo harmonioso e seguro, suficiente para que a gente atraia a assistência dos bons espíritos. Significando que a reunião mediúnica não é um momento isolado da vida do indivíduo. É o resultado do cotidiano do trabalhador da reunião mediúnica, do médium. Então, se eu quero ter êxito na reunião mediúnica, e a gente se reúne uma vez por semana, eu preciso observar as condições de vida de cada participante. Porque eu não posso olhar o grupo sem olhar o indivíduo. Então, muitas vezes, o grupo está tendo dificuldade em quando se reúnem. Mas essa dificuldade reflete a dificuldade do participante. Então, se a gente não se preocupar com a estruturação do indivíduo, em vão eu vou ter condições de organizar seguramente uma reunião mediúnica, um grupo de estudo, um grupo de trabalhadores.
Então a gente precisa deixar de separar reunião mediúnica do dia a dia. Porque o comum é a gente só se lembrar da reunião mediúnica no dia da reunião mediúnica. Mas essa é uma visão atávica. Ela é uma visão distorcida do processo. Porque como eu não interfiro individualmente na reunião? É como se a gente, ao entrar na reunião mediúnica, que começa e faz a prece de abertura, tudo que está fora tivesse separado. Tudo que aconteceu antes ou vai acontecer depois não tivesse nada a ver com a reunião mediúnica. E não é assim. Muito pelo contrário. O médium, o trabalhador, seja a posição que ele tome na reunião mediúnica, ele precisa ter essa consciência de compromisso do trabalho. Se ele não observar a conduta no dia a dia, ele vai ter dificuldade na reunião mediúnica. Ele vai levar essa dificuldade para o grupo, embora ele pense que estaria ali isolado pelos espíritos. Os espíritos podem isolar uma sala, podem isolar um ambiente, podem, mas nós não podemos esquecer que eles não podem mudar a nossa personalidade de um momento para o outro. As nossas crenças, o que fizemos, os nossos desejos, os nossos anseios, isso não muda. Então, por mais que a gente pense que nós estamos isolados numa sala de reunião mediúnica, aquilo que eu trago dentro de mim é impossível de ser isolado. E eu posso perturbar todo um trabalho de proteção físico. Porque os espíritos, nós falamos, os espíritos protegem, isolam. Isso é um trabalho mecânico, fluídico. Mas esse trabalho fluídico dos espíritos não supera o pensamento do indivíduo. As suas crenças, o seu jeito de ser, o que ele leva de si. É como se, ao tentar esquecer o meu cotidiano, eu empreendesse uma reunião mediúnica exitosa. Não é o que eles dizem. Por isso é que Kardec diz aqui, nós devemos tomar as mesmas preocupações e preservá-la de dificuldades, o mesmo nível que os indivíduos isoladamente. E ele estuda muito isso no Livro dos Médiuns. Aí no item 327, ele vai dizer das reuniões instrutivas. Que ele faz uma classificação das reuniões, e ele diz que a reunião mediúnica ela tem que ser instrutiva. O que ele quer dizer com isso? São aquelas que se pode colher o verdadeiro ensino. E insistiremos especialmente sobre as condições a que devem realizar-se. E mais adiante ele vai dizer: não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. E a gente evoca. A gente não evoca na reunião mediúnica Sócrates para perguntar para ele sobre os elementos filosóficos da sua doutrina. Mas nós pedimos a presença de um benfeitor espiritual, de Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a presença de Jesus. Isso é uma evocação. Mas não basta que se evoquem os bons espíritos. É preciso, como condições expressas, que os assistentes estejam em condições propícias para que os espíritos bons consintam em vir, ou seja, que eles tenham autorização para vir e tenham interesse em comparecer. É por isso que o meu modo de ser interfere nesse processo de condição propícia. E se eu não faço um esforço, mínimo que seja, para me ajustar às expectativas dos bons espíritos, eu vou ter dificuldade nessa assistência. Então, se eu penso na reunião mediúnica só uma hora antes e tenho uma vida dissociada de valores edificantes, de trabalho no bem, e do que nós estamos falando? Nós estamos falando do esforço para perdoar.
do esforço para ter caridade, benevolência, indulgência, evitar falar o mal, desejar o mal, ter mais paciência, ter mais tolerância, orar, meditar. É disso que nós estamos falando no cotidiano. Se a pessoa me ofendeu, eu preciso ter esforço para perdoar. Se a pessoa me persegue, eu tenho que ter um olhar de compreensão. Se o outro me agride, eu ter piedade por ele e piedade por todas as pessoas. São esses valores que têm que ser cultivados no cotidiano. Porque são exatamente isso que atrai os bons espíritos. Então, quando a gente fala de condições propícias, quais são essas condições propícias? Todo esforço que eu faço para aplicar o evangelho no meu dia a dia. Isso é um processo. Então, como pensar que eu vou ter sintonia com espíritos elevados se durante o dia, todos os dias que antecedem a reunião mediúnica, eu não tenho um esforço mínimo de fazer algo que os atraia? Muito pelo contrário, eu vivo esquecido de reunião mediúnica. Eu conheci pessoas e conheço que dizem assim, não, eu só resolvo se vou para a reunião mediúnica uma hora antes. Ou seja, um médium que trabalha assim, ele não compreendeu a sua colaboração na realização da reunião mediúnica. Ora, no capítulo 21 de O Livro dos Médiuns, que depois eu sugiro que eles possam ser estudados, eu até mudei a ordem aqui, eu vou começar do 21, depois eu vou para os capítulos anteriores. Mas é porque nós estamos falando exatamente do indivíduo no contexto da reunião. Querendo dizer, não adianta estudar a reunião se eu não estudar o indivíduo. E Kardec diz o seguinte: a fim de compreender perfeitamente o que se passa na reunião mediúnica, rogamos ao leitor que reporte o que dissemos atrás no item 231, que é o capítulo Influência do Meio. Aí ele diz o seguinte: veja a importância do cotidiano. Deve-se levar em conta que cada indivíduo está cercado por certo número de comparsas invisíveis, que se identificam com seu caráter, gostos e pendores. Portanto, toda pessoa que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos, caráter, gostos e pendores. Conforme o número e a natureza deles, esses comparsas podem exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Então, é por isso que nós devemos estudar a reunião olhando o indivíduo. Porque a gente se esquece disso. E se preocupa com a oração naquele momento da reunião, em pedir a presença dos bons espíritos. Mas quem são meus afins? Quais espíritos são simpáticos? Porque a simpatia que ele fala aqui são aqueles que têm o mesmo caráter que o meu, os mesmos gostos e os mesmos pendores. Então não adianta achar que esses espíritos ficam fora da sala da reunião mediúnica. Porque a gente tem isso em mente, né? Os espíritos podem tudo. Podem, mas eles não anulam o nosso livre-arbítrio. Porque esses conviventes são nossos convidados. É isso que eu noto em muitos grupos mediúnicos. Esse mito de que a sala da reunião mediúnica é invulnerável. Não é. Só porque eu pedi. Ou só porque uma pessoa pediu. O dirigente, às vezes. Ou porque naquele momento eu imaginei isso.
Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele diz isso, numa mensagem chamada Responsabilidade Mediúnica. Ele diz, muitas vezes, os trabalhadores, eles pensam que tudo pode ser improvisado. E eles dizem que não, não dá para improvisar. Porque essa barreira mecânica, fluídica, ela é material, é matéria, ela sofre a violação de espíritos que nos acompanham. Esses conviventes vão influir na reunião. Ora, eu preciso, enquanto trabalhador, analisar individualmente quem está convivendo comigo espiritualmente. E até que ponto isso está modificando o meu caráter, a minha personalidade, e eu vou para a reunião mediúnica como se nada tivesse acontecido. Aí a reunião fica infrutífera. Porque a pessoa está com a mente em todos os lugares, menos na reunião. Eu já vi gente atender celular em reunião mediúnica, debaixo da mesa, achando que ninguém tinha visto. Ligou, acendeu a luz. Eu até pensei que era um espírito iluminado que estava debaixo da mesa, né? Era a luz lá do. E a pessoa. Ora, onde está a colaboração desse trabalhador? Então, é isso que Kardec está dizendo. Eles entram na reunião. E nós irradiamos também, mesmo que alguns possam ficar de fora, porque existe a informação que eles podem ficar de fora, a gente irradia no ambiente os fluidos que nós construímos em nossa aura perispiritual. Nós irradiamos. Ah, não, os espíritos ficam de fora. Sim, mas a minha natureza não é isolável. A minha natureza não é isolável. E ela. Aí a reunião não flui, o médium sente mal-estar, termina a reunião, a pessoa está enfraquecida, cansada, os médiuns não conseguem a fluência necessária. Por quê? Porque não houve colaboração. E não é uma colaboração de boca. Tem gente que tem dificuldade de concentração na reunião mediúnica, mas não faz uma prece durante a semana, não tem hábito de oração, não tem hábito de meditação. A gente precisa estudar todos os dias para favorecer a sintonia contínua. Esse foi o capítulo 21. Agora eu vou para o capítulo 19. Quando Kardec fala aqui do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Cada capítulo desse eu poderia levar uma hora falando. Aliás, eles estão gravados no livro estudando, o programa Estudando o Livro dos Médiuns. Não querendo fazer propaganda, mas é porque eu desenvolvi parágrafo por parágrafo. E agora no estudo do SEI, eu estou pegando pontos assim que eu não pude aprofundar nesse ciclo de estudos que a gente está fazendo semanal. E aí eu estou entrando em alguns aspectos aqui novamente. No capítulo 19, é porque esses capítulos eu estou assim, trazendo um resumo, mas eles são bastante amplos e complexos. Merecem ser estudados depois com mais calma. O papel dos médiuns na comunicação espírita, Kardec faz a seguinte pergunta. O tanto que ele preocupava com o indivíduo na estruturação da reunião. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? É a pergunta de Kardec. A resposta dos espíritos. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso o fio elétrico para transmitir a notícia a uma longa distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que receba e transmita. André Luiz vai explicar isso aqui dizendo que os espíritos transmitem imagens mentais e eu preciso ter condição de transmitir essas imagens. Ora, se eu não estudo, se eu não conheço de espiritismo, se eu não desenvolvo raciocínio lógico espírita, eu vou criar uma atmosfera fluídica perturbadora.
e os pensamentos dos espíritos não vão atingir a minha mente com clareza. Porque o médium interfere no processo. Não só impedindo a clareza da comunicação, mas também alterando o conteúdo da comunicação segundo as suas crenças. É por isso que eu já vi mentor dar orientações absurdas, que conflitam totalmente com o bom senso ou com a lógica do conhecimento espírita, porque houve interferência. André Luiz fala uma coisa muito interessante, ele estuda, porque os espíritos também estão estudando de lá para cá como transmitir as mensagens com segurança. Não pense que é só a gente que estuda, não. Ele diz que vencer a barreira orgânica, os fluidos orgânicos que ele menciona, né? Ou seja, a limitação do cérebro físico não é simples. Mas também vencer a personalidade do indivíduo, suas crenças, seus valores, porque eles transmitem imagens mentais. E eu preciso ter condição de traduzir. Essa condição de traduzir, ela é cultural e moral. Cultural, sim, porque uma imagem simples, uma cadeira, o espírito não transmite a palavra cadeira para a mente do médium. Ele mostra a imagem. O médium tem que ter condição de falar a palavra, o significado daquele objeto. Mas isso é uma imagem simples. Agora, existem outros conteúdos mais complexos. Se o médium não entender, ele não fala, ou ele deturpa. É por isso que ele tem que estudar. Se o médium tem um vocabulário de 1.000 palavras, o espírito vai trabalhar com isso aí. Se ele oferecer um conteúdo de memória de 3.000 palavras, a mensagem vai ser mais rica. Aí ele pergunta na questão número 7. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre a comunicação de outros espíritos que ele deva transmitir? Aí ele diz sim, porque se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-la às suas próprias ideias e inclinações. Isso acontece demais. Porém, não exerce influência sobre o espírito comunicante, autor das respostas. É apenas um mau intérprete. Essa é a interferência da alma do médium na comunicação. É a interferência anímica. Porque todo fenômeno é medianímico, ou seja, é mediúnico porque o espírito transmite a ideia, mas a palavra é do médium. É a alma do médium que transmite. Então, é o contraponto da alma do médium, anímico. Mas essa interferência ou essa colaboração não pode ser de natureza tal que altere o conteúdo das respostas. Porque a gente vai transmitir segundo as próprias ideias e inclinações. Ora, se eu não tenho esforço para perdoar, para ter mais tolerância, para ter uma vida mais serena, enxergar os problemas com confiança, saber que Deus não nos desampara, se eu não tenho esses valores interiores, se eu sou revoltado, embrutecido, vicioso, desatento às minhas responsabilidades, essas minhas inclinações, elas impedem a percepção clara. É ainda a questão do indivíduo no contexto da reunião. Ele se torna um mau intérprete. Agora, a gente, quando estabelece afinidade com espíritos inferiores, que é o que acontece quando a gente não se esforça por melhorar o próprio caráter, que a gente não é neutro, né? Nossa mente, ela não fica assim na neutralidade. Nós irradiamos pensamentos e alimentamos de pensamentos continuamente. Nós ingerimos pensamentos. Então não há neutralidade. Ou eu estou numa sintonia ou estou em outra.
porque a gente não desliga a mente. Nessas condições, em estabelecendo sintonia com espíritos inferiores, eu vou transmitir na comunicação as ideias próprias e minhas inclinações associado a de espíritos de natureza semelhante à minha. Então eu falei do capítulo 21, agora falei do capítulo 19 do Livro dos Médiuns, e eu vou falar rapidamente do capítulo 20, influência moral do médium nas comunicações. No item 228, Kardec é mais explícito. Todas as imperfeições morais, diz o codificador. Aliás, fazer um parênteses aqui, a gente fala que é o codificador, mas ele diz que todas as mensagens, essas informações, elas foram mediúnicas, viu? Orientadas pelo Espírito de verdade. Ele só não colocou o nome do Espírito. Aqui, ele tem algumas notas, a gente vê claramente quando é nota de Kardec, e quando vem o texto assim, é material que ele coletou. Então, os Espíritos disseram, como dizem, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, aqui eles exploram com mais habilidade e orgulho, que é a que a criatura menos confessa a si mesmo, que vai dizer, o orgulho. Tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas amargas manifestações. E aí ele vai desenvolver o pensamento. O orgulho se manifesta nos médios por sinais inequívocos, que devem merecer de todos a maior atenção, visto constituir uma das causas mais fortes de suspeição sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações que recebem e na infalibilidade do espírito que as transmite. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles, já que julgam possuir o privilégio da verdade. Esse aqui é um exemplo que ele dá. Mas o orgulho se manifesta de várias formas. Inclusive essa, que eu acho muito interessante, da pessoa achar que sempre tem assistência de bons espíritos. Porque eu já vi muita gente dizer isso. Não, eu posso fazer reunião mediúnica dentro da minha casa. Por quê? Porque aqui não vem espírito inferior. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Foi fazer uma visita, eu não sei se ele estava lá num dia ruim. Ele virou, não gostou da minha cara naquele dia e falou assim: aqui dentro não entra obsessor. Falei, bom, eu fiquei até meio assim, né? Eu vi que ele tá achando que eu sou o obsessor que tá visitando a casa dele, né? Aí fiquei constrangido. 2 semanas depois, saiu no jornal um escândalo com o nome dele por ter recebido propina. Foi uma coisa assim, porque era uma pessoa muito conhecida, não é? Saiu a notícia de corrupção. Aí eu pensei, olha, faltou o que nele? Bom senso, ou ele estava querendo me transmitir uma imagem que não era verdadeira? Porque para a pessoa se envolver com corrupção, naturalmente o seu caráter está focado nesse tipo de apropriação, de furto, né? Que na verdade é isso que representa. Mostrando que a vida profissional está ligada às companhias espirituais que a gente elege. Atrai para si. Eu vejo muita gente dizendo isso. Aqui em casa não entra espírito inferior.
Mas nós somos espíritos inferiores. Nós temos um passado reencarnatório que é muito complexo. Então, como acreditar que eu vou ter sempre um ambiente? É por isso que favorável, é por isso que eu tenho que orar todos os dias. Porque através da prece eu atraio bons espíritos e buscar viver segundo o evangelho. Porque eu tenho que orar todo dia, todos os dias, porque enquanto meu pensamento estiver no Cristo, no bem, na caridade, no perdão, eu estou impregnando nos fluidos do ambiente essas imagens. Quando eu paro de pensar nisso, essas imagens que são construídas desaparecem. Porque elas têm vitalidade enquanto eu estou pensando. É o que explica Kardec no capítulo dos fluidos na Gênese. Enquanto eu penso, a imagem está do meu lado. Então, se eu penso o ódio, a mágoa, a corrupção, a violência, isso tudo está. Essas imagens todas estão sendo vistas e atraindo espíritos dessa natureza. Então, quando eu oro todos os dias, que eu faço meditação, que eu busco me preocupar com o sofrimento alheio, quando eu tenho piedade, a piedade é muito importante a gente desenvolver. Muito importante. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem e imploram assistência dos bons espíritos. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa ter dó das pessoas. Porque é a base da caridade. Às vezes eu não consigo perdoar uma pessoa, mas se eu começar a desenvolver piedade por aquela pessoa, até porque ela está desequilibrada e me persegue e me ofende, eu vou quebrando aquelas barreiras perturbadoras entre as pessoas, entre nós. Então, a gente precisa desenvolver piedade. Como me reunir com os espíritos superiores se eu não tenho piedade? É o que está no Evangelho. Eles ressentem disso. Então, o orgulho tem diversas faces de manifestação. Quando o médium esquece de dar de graça o que de graça se recebe, que é uma crise que nós estamos enfrentando na atualidade em termos de mediunidade, essa ética espírita, ela é eminentemente espírita, daquele médium que quer ser médium espírita. Porque se o médium ele não é espírita, ele pode viver lá, achar que está vivendo da mediunidade dele, cobrar o quanto for. Mas se ele se dispõe a ser médium espírita, ele não deve ter pretensão nenhuma com mediunidade. Não é só receber dinheiro. Embora muita gente vende a própria mediunidade. Outros conseguem a popularidade. Quantas pessoas estão fazendo propaganda da própria mediunidade nas redes sociais? Qual o sentido disso? Ora, se ele é um médium realmente de potencial espetacular na cura, ele não precisa divulgar na rede social. Todo mundo vai atrás. Então, qual é a necessidade de uma pessoa dizer, tal dia, tal hora, estaremos fazendo cura? Essa pessoa não sabe algo básico que Kardec descobriu. Você não pode marcar a hora para espírito manifestar. Então, se eu prometo que vai ter cura, Kardec diz, isso é indício de fraude. Porque ele não pode prometer algo que ele não tem controle sobre. A gente vai para reunião mediúnica uma vez por semana, mas a gente não sabe se vai ter manifestação. Pode ou não ter manifestação. Porque eles é que controlam. Isso é uma regra geral. Então a pessoa faz propaganda para espírito manifestar. Agora, o que está por trás disso? Aí tem os likes, né, nas redes sociais, isso vai gerando um volume de ganho, né, de popularidade, de autoridade. Então a pessoa se vangloria de ter lá 400 mil seguidores. Isso, isso tem um custo, né? Isso tem um valor pecuniário hoje. Então, essas divulgações que a gente vê demais nas redes sociais precisam ser meditadas. Porque Kardec estudou isso na Revista Espírita, porque ele via isso acontecer na época. Hoje, nas redes sociais, na época de Kardec, eram os teatros que enchiam. As pessoas vendiam entrada. E os médiuns já sabiam muito bem que não conseguiriam produzir o fenômeno. Eles já sabiam. Mas eles viviam dessa venda de ingresso. Aí o que eles faziam?
a fraude, a prestidigitação, a ilusão. Eles tinham que mostrar alguma coisa para o público. Mas intimamente eles sabiam. Tanto é que eles já criavam mecanismos falsos, né? Como foi o caso dos irmãos Davenport, em Paris, com aquela caixa que eles inventaram lá, que eles ficavam amarrados dentro da caixa e os instrumentos tocavam sozinhos. Depois descobriram, na hora eles foram desmascarados. Era uma pessoa que soprava os instrumentos. Isso acontece hoje. O palanque hoje, o teatro hoje, é a rede social. Eu digo isso porque as pessoas questionam muito, perguntam muito para a gente como é que deve ser essa questão. E a gente sabe que não dá para você prometer resultado. Então, como é que eu prometo uma cura para uma pessoa? Vai ter cirurgia espiritual. Isso eu estou dando um exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Toda vez que a gente marca o fenômeno, a hipótese dele não acontecer é real. Então, é o que está dizendo aqui. Ou o médico está fraudando, ou essa confiança cega na superioridade das comunicações que recebe e na infalibilidade que as transmite. Essa questão das reuniões mediúnicas virtuais que está sendo tão discutido em todos os lugares. Onde está a base da reflexão que deve ser feita? É porque é feita em casa. E aí as pessoas muito justificam. Aqui em casa não entra obsessor. Mas não é o que a gente vê, não é? Porque naquele momento, pessoas a longa distância, todas para ter o mesmo padrão. E é o que, e é o que André Luiz coloca no livro Desobsessão. Eu trago aqui também alguns trechos para reflexão, porque o André Luiz, no livro Desobsessão, ele coloca aqui a cartilha do trabalho mediúnico. É o ABC da mediunidade. Ele explica Kardec. Então ele diz aqui, ó, ah, que a reunião mediúnica ela pode ser realizada em qualquer lugar, na introdução. E ele diz que trouxe esse livro, né, para auxiliar o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. Então, o livro Desobsessão está intimamente ligado ao livro dos médiuns. E a gente, quando estuda os dois, vê que realmente. E aí ele diz algo muito importante: nenhuma instituição de espiritismo, a rigor, pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos da educação íntima, que lhes sofram a atuação despremente, conquanto às vezes involuntária. E ele diz: cada templo espírita deve e precisa possuir equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada às vítimas, a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas para a defesa e conservação de si mesmo. Então, todo centro precisa ter um grupo de estudo que se disponha a, no futuro, ser um grupo voltado à reunião mediúnica. Começando pelo estudo. Porque ele diz aqui que tem que estar baseado nos princípios de Allan Kardec. Então tem que estudar Kardec. Então todo centro espírita pode ter, com 2, 3 pessoas, um grupo mediúnico. Só não precisa ter manifestação. Lembrando que naquele momento que o grupo ali está orando, 2, 3, 4, 5 pessoas, os benfeitores espirituais estão promovendo socorro aos necessitados, porque nem todos precisam se manifestar na reunião mediúnica. Então, quando um grupo, um centro espírita, tem um grupo mediúnico, não ligue grupo mediúnico com fenômeno mediúnico, mas com assistência e aprimoramento do encarnado e dos desencarnados que estarão assistindo aquela reunião de estudo. Porque a maior desobsessão que existe é a mudança do pensamento. E os espíritos são seres humanos que vão mudar o pensamento na medida em que estudarem.
também. E eles estudam conosco. Sempre que toco nesse assunto, eu me recordo da Ivone Pereira, a médium dos suicidas, que os suicidas se aproximavam muito dela. E Charles explica para ela, a certa altura da vida dela, por que que ela sempre estava em contato com espíritos suicidas e se preocupava muito com eles. Porque como ela foi suicida e foi muito beneficiada na vida espiritual, ela tinha agora o compromisso reencarnatório de auxílio ao sofredor suicida, assim como ela foi beneficiada. Então seria como que uma retribuição, né, moral, de ajudar como foi ajudada. Então ela dizia que muitas vezes estava estudando e sempre chamou a atenção dela por um tempo uma senhora que se aproximava, idosa, desencarnada, que olhava, ela estava estudando o Evangelho, a Ivone, e essa senhora desencarnada aproximava, olhava por cima do ombro da Ivone. E ela tinha um óculos. Esse espírito tinha um óculos. E ela ajustava o óculos para tentar enxergar as letras do Evangelho, como se estivesse lendo junto com a Ivone. É claro que o espírito não estuda assim, ele capta pelo pensamento, mas o condicionamento não muda a pessoa porque desencarnou. O espírito nem sabe que o processo é pelo pensamento. Então o espírito lê mesmo, ele olha ali, né? Ele está achando que está lendo com os olhos, ele não tem mais olhos. A comunicação dele é pelo pensamento. Ele não tem mais o órgão visual, mas o hábito de ver com o globo ocular. Então, os espíritos, quando nós estamos estudando, eles estão estudando conosco. Isso é desobsessão, meus irmãos. Palestra pública é desobsessão. A gente precisa deixar de achar que a reunião de desobsessão só ocorre na própria reunião específica. Porque desobsessão, o que é desobsessão? É mudança de pensamento. Não é só perdão. É mudar o pensamento sobre a vida. Aí eu me desobsedio e deixo de ser obsessor. Desobsessão, meus irmãos, é reconciliação, não é afastamento de influência. Nunca foi. Você não vai encontrar isso em nenhuma obra. Porque a pessoa precisa mudar o modo de enxergar a vida. Aí ela se reequilibra. O obsessor se vai se reequilibrar na medida que ele também estudar e se propuser uma mudança interior. Não é porque ouviu 10 minutos de uma locução de um dialogador em reunião mediúnica. Então, esses espíritos que ficam conosco no centro espírita, ouvindo palestra, eles estão em processo de desobsessão. É por isso que o médium de reunião mediúnica, de desobsessão, ele tem que estar imbuído diariamente desse propósito de renovação moral e de estudo, porque ele está colaborando permanentemente no processo de desobsessão. Porque a desobsessão ela é processual, assim como a obsessão ela é processual. Ela não se instala de um dia para o outro. A desobsessão também não ocorre assim. Então, quando você tem um grupo mediúnico, ali sério, a portas fechadas, 3, 4 pessoas, que está orando, ele está promovendo, sim, a desobsessão. Então, não precisa do Espírito manifestar? Não precisa. Eu trouxe aqui um trecho do livro Missionários da Luz, capítulo 17, que André Luiz pergunta, depois que ela assiste uma reunião, e tem vários atendimentos aos desencarnados, né? Esclarecimento ou doutrinação, que a palavra que usava essa época era doutrinação. Isso aqui foi antes do livro Desobsessão. Porque depois que ele publica o livro Desobsessão, ele muda a expressão. André Luiz muda a expressão. Até Missionários da Luz ele está falando doutrinador, porque era a palavra da época. Para o povo entender o que ele estava querendo dizer. No livro Desobsessão, ele evolui a expressão e mostra o aspecto mediúnico do atendimento ao desencarnado, que a gente chama de diálogo, que também não é a expressão mais apropriada. Para o doutrinador ou dialogador, a expressão técnica é médium esclarecedor.
E o que ele está fazendo é um atendimento ao desencarnado, socorrista. Aí André Luiz pergunta: por que a doutrinação no ambiente dos encarnados? Deu 15 horas, mas eu vou passar uns minutinhos, até porque era uma hora, né? Me dera a palavra um pouco mais das 14. Então, eu vou cobrar esses minutinhos aí, viu, Ana? Mas não vou me delongar muito para a gente partir para o debate. Então, André Luiz pergunta: por que a doutrinação no ambiente dos encarnados? Indaguei. É o André Luiz perguntando ao mentor. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Ele pergunta exatamente o que todo mundo acha: que a manifestação na reunião mediúnica é uma medida inerente a esse trabalho. Ou seja, reunião de obsessão tem que ter doutrinação. Olha a resposta do mentor para André Luiz. O mentor diz: não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. E aí, olha o que ele coloca. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos agrupamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos. Não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Essa resposta é preciosíssima, porque ela bate direto na nossa vaidade. Olha, quando a gente lê isso aqui, é quase que uma ofensa. Porque o que ele está dizendo? Que nós não somos imprescindíveis. Isso aqui bate de frente com a nossa vaidade. Porque tem gente que acha que, se não tiver doutrinando espírito, não está ajudando a espiritualidade. Então, por que é que os espíritos vêm? Para despertar no nosso coração a espiritualidade. Por isso é que ninguém pode sair de uma reunião mediúnica como entrou. A gente tem que sair diferente, refletindo, pensando a vida, porque viu o sofrimento alheio. Existe registro de médium que suicidou. Participou de reunião mediúnica, mas não aprendeu. E destruiu a própria vida. Sai da reunião mediúnica e agride a família. Vai beber álcool. E já vi gente dizer o seguinte: lá é uma coisa, aqui é outra. Essa dissociação é quase que cultural. Lá é uma coisa, aqui é outra. Então, nós precisamos observar que a espiritualidade superior tem recursos que nós desconhecemos. Porque eles são superiores. E para finalizar,
O livro Desobsessão precisa ser meditado, porque ele inova muito em termos da prática, sobretudo aqui no Brasil, quando ele foi lançado, que tem perto de 80 anos. Na época as reuniões eram públicas, as reuniões eram domésticas, a preocupação era a doutrinação, doutrinar e às vezes o embate com o espírito, né? Eu vi esclarecedor ou doutrinador que brigou com o espírito na reunião mediúnica, bateram boca e chegou a marcar para encontrar com ele fora da reunião. Depois, nós vamos continuar essa conversa depois. Ele estava brigando com o espírito, ele marcou hora para brigar com o espírito. Irritou o espírito e ficou irritado com o espírito. Essa era a visão. E André Luiz vem mudar esse panorama. Em muitos aspectos, eu trouxe apenas a questão do local da reunião, porque ela está muito ligada, essa questão do local, à influência do meio que Kardec coloca. E o próprio procedimento de Kardec. Depois que ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele não realizou mais reunião em casas. Ele era muito rigoroso com quem entrava para assistir a reunião, por causa disso tudo que nós falamos. Então, o André Luiz diz o seguinte: olha aqui, à medida que se nos aclara o entendimento. Então, não é uma coisa assim que todo mundo vai aceitar de uma vez. Porque ele já começa colocando essa ressalva no capítulo 9, quando ele fala do templo espírita. À medida que se nos aclara o entendimento. Então, é uma questão de evolução. As realizações de caráter mediúnico. Nas realizações de caráter mediúnico, diz André Luiz, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Razão porque, tanto quanto não seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Isso aqui no Brasil foi, assim, um divisor de águas, né? É claro que ainda muita gente questiona, mas o André Luiz já previa isso quando ele coloca, à medida que se nos aclara o entendimento. Vai chegar um ponto que a gente vai entender que não dá para ele colocar na nossa casa a presença de espíritos sofredores, suicidas, que irradiam as suas enfermidades no ambiente e que vão atingir os membros da família, crianças, ou mesmo que a gente more sozinho, porque eu já vi gente que mora sozinho dizendo, não, mas aqui em casa só estou eu, só estou eu. Mas acaba esse isolamento gerando confusões no comportamento. Irmã Ana, muito obrigado. Obrigada, Jacobson. Agora a Flavinha vai conversar com a gente. Boa tarde, Jacobson. Nós não tivemos oportunidade de conversar antes da reunião, eu estava em outro estudo em Seattle. Nós estamos em Seattle, no estado de Washington, vizinho do estado de Oregon, onde a Ana Morena está. E olha só, Jacobson, o que eu posso te dizer é que a sua fala gerou muitas dúvidas, muitas reflexões, porque nós temos muitas perguntas. Nós temos um total de 10 questões é, aqui para você responder. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu estou aqui pensando como é que eu vou responder essas 10 questões, assim, um minuto cada uma, né? Vamos ver, eu posso ir selecionando, de repente, entre uma e outra, vem uma resposta que, né, que já Tá. alcança. Enfim, eu vou fazendo essa leitura aqui. Então, a primeira questão é a seguinte, Jacobson. Você fala em imagens mentais criadas pelos espíritos em reunião mediúnica. E nos casos de quando escutamos uma voz clara, como se alguém estivesse conversando conosco? Essa é a É pergunta. uma forma da mente traduzir
o pensamento que captou. Veja, quando a gente pensa com muita intensidade algo, a gente tem a impressão de que uma voz fala na cabeça da gente. Os espíritos se comunicam conosco é pelo pensamento, não é pela voz. Se você ouve uma voz nítida, aí é um fenômeno de materialização, fenômeno de voz direta. Mas se a voz está dentro da sua mente, se você sente que está ouvindo, mas a questão é mental, a, o pensamento te chegou e a gente pode, a partir desse pensamento que chega, dependendo da natureza dele, ter uma vidência, uma clarividência ou uma clareaudiência. Então, quando você está pensando em algo, é como se uma voz estivesse falando dentro da gente, da mente da gente. Então, o processo é mais ou menos esse. Então, você capta o pensamento e o seu cérebro perispiritual reage em forma ou de uma vidência ou de uma audiência. Claro. Obrigada. A próxima é a seguinte: considerando os ensinamentos de Kardec sobre a influência do meio, a comunicação de pensamentos e a finalidade das reuniões espíritas, de que forma o fato de uma mesma sala ser utilizada para outras atividades, espíritas ou não, pode influenciar o ambiente espiritual e os resultados do trabalho mediúnico? Jacobs, antes de você responder, eu queria fazer um parêntese, porque essa é uma realidade das casas espíritas aqui nos Uhum. Estados Unidos. Muitos de nós alugamos espaços que são alugados para outros grupos, né? Sim, sim. Então, a Aqui no Brasil deficiência. também, porque tem muita sala, nem todo centro tem uma sala específica para reunião mediúnica, que nem precisa ter. Uhum, Então, como eu expliquei inicialmente, a alteração dos fluidos, o saneamento dos fluidos de uma sala ocorre antes da reunião começar, tá? Os espíritos já estão presentes, já mudando aquelas, neutralizando formas de pensamento. Isso é mecânico. Eles pensam e eles alteram o fluido. Como são técnicos, o poder mental deles é muito grande. Eles falam, inclusive, em aparelhos que eles usam também para desfazer formas de pensamento. Então, esse é um trabalho material, porque fluido é matéria. Então, é algo físico que eles fazem com certa facilidade, porque eles dominam psiquicamente os fluidos. Então, não tem problema nenhum. O que você falou. Pode estar sendo uma sala que teve ali uma reunião profissional, e daí a pouco vocês vão fazer a reunião mediúnica, não tem problema nenhum. É claro que tem ambiente, gente, que não é muito bom. É mais difícil. Um ambiente que há um crime, uma violência, uma sexualidade, um bar, por exemplo. Não dá para você fazer uma reunião mediúnica depois daquilo ali. Porque os espíritos também ficam no ambiente, interessados naquilo que acontece no ambiente. Então é mais difícil. Mas esses ambientes que eu conheço, que eu visitei, não nos Estados Unidos, mas na Europa, e como é descrito, vários companheiros descrevem que acontece nos Estados Unidos, não tem nenhum problema ao saneamento. O maior problema não é esse, é o pensamento dos médiuns. Foi o que eu procurei focar na nossa análise sobre reunião mediúnica. Porque os espíritos podem fazer tudo, mas se a gente não chega com pensamento, se a gente chega conversando, batendo papo, rindo, contando casos, contando piada. A gente atrapalha esse trabalho que foi feito. A gente, quando entra numa sala para reunião mediúnica, o ambiente foi preparado. A gente tem que ter uma certa solenidade, respeito, porque ali estão presentes elevados benfeitores espirituais e os fluidos foram alterados para receber os doentes espirituais. Então, o maior problema não é o lugar, o maior problema é a mente do trabalhador. isso. Jacobson, uma outra pergunta. Eu já vou adiantando para os nossos amigos que estão aqui que algumas perguntas não serão lidas por falta de tempo. Mas não faltarão oportunidades. Em algum momento as dúvidas serão sanadas. Continuando, Jacobson, como funciona então o trabalho de cura?
Podemos ter o trabalho de cura semanal, mas não nos comprometer com a cura, correto? Qual a melhor forma de se posicionar, então? Nós devemos fazer a nossa parte e confiar que o resultado é dos espíritos. A gente ainda acha que a gente é que transmite o passe. Não. Nós doamos fluidos. Quem efetivamente aplica o passe são os espíritos, os técnicos da espiritualidade, que vão alterar o perispírito da pessoa conforme a necessidade dela. Então o que que eu faço? Eu estendo a mão, eu oro para a pessoa. Ou não estendo a mão também, não preciso, porque eu posso orar à distância. Eu estou doando ectoplasma, que vai ser utilizado pelos espíritos. Curiosamente, quem promove a cura é o próprio indivíduo, porque o André Luiz explica o mecanismo do passe. A gente muda a forma de pensar e altera a fisiologia orgânica. Então, os espíritos é que aplicam o passe. A gente tem que tirar essa ideia de que eu sou o médium de cura. Não. Eu dou ectoplasma. É claro que tem pessoas que dão ectoplasma maior quantidade, menor quantidade. Por isso que a gente vê essa variação de um médium para o outro. Mas ele é um doador de ectoplasma. Então, nessas condições, eu tenho que doar com amor e não prometer resultado. Por quê? O resultado depende de vários fatores. Primeiro, o merecimento da pessoa. Segundo, às vezes aquela doença é a cura da pessoa. Porque a pessoa reencarnou para ter certa enfermidade e ela mesma pediu no mundo espiritual para que não houvesse interferência e a doença seguisse o seu curso. Porque na visão espiritual, a cura verdadeira não é a cura do corpo, é a cura da alma. E a cura da alma ocorre com a mudança do pensamento. Por isso que eu não posso prometer. Porque eu não sei do planejamento reencarnatório da pessoa. Não quer dizer que os benfeitores espirituais não tenham poder para curar. A questão é que muitas vezes eles não devem curar. Porque a pessoa pediu para passar por aquela dificuldade, que vai ser em benefício. Então tem um merecimento, tem um planejamento reencarnatório. Aí eu prometo que vai ter a cura. Mas eu não sei. Eu não domino isso. Então nós devemos aplicar o passe com muito amor e confiar. Toda pessoa recebe o benefício do passe. Todos. O passe traz sempre um benefício. A gente precisa pôr isso na mente. Tem mais fé nos espíritos. O resultado depende dele e não de mim. Isso, a responsabilidade de cada um, né? A questão seguinte: como fazer se os médiuns do grupo não se dispõem a ser parte da reunião mediúnica? E como agir se os médiuns enfrentam problemas seríssimos em casa e não conseguem ter disciplina de pensamento e evangelho no lar semanal? Você pode repetir a pergunta? A segunda parte eu entendi, a primeira eu não entendi. Como fazer se os médiuns do grupo não se dispõem a a ser parte da reunião mediúnica? Essa é a primeira parte. Seus médiums? Eles não querem fazer parte da reunião mediúnica. Ah, sim. Vamos separar então as questões. É, Olha, o médium, ele foi preparado na dimensão espiritual para essa tarefa. Uhum, Se ele não quer trabalhar, ele tem que estar consciente de que ele precisa fazer um esforço muito grande de manutenção do equilíbrio, porque senão ele vai adoecer. Por causa da sensibilidade mediúnica dele. Ele é um campo mento-eletromagnético que atrai espíritos. Eu sei de pessoas que não têm condição de trabalhar numa época da vida, por trabalho, por família, por uma série de fatores. Mas essas pessoas têm que ter um esforço muito grande de manutenção de equilíbrio para não se desequilibrarem. Porque se a pessoa não quiser trabalhar em reunião mediúnica para manter a vida leviana, ela, pelo tudo que nós estudamos, vai atrair espírito dessa natureza e vai se desequilibrar. Então, o médium tem que ter essa vontade de cooperar. Como disse, ele não precisa cooperar na psicofonia, nem na psicografia.
colabore nas preces, porque quando a gente ora para o outro, o primeiro a ser beneficiado é a gente. Porque para eu irradiar um bom pensamento, eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu me ilumino. A segunda parte, eu vou usar uma expressão do Chico para responder. Ele diz assim, ou dizia assim: o médium tem que aprender a trabalhar sob o fogo da luta. O médium, não sei se gravou, Ana. Deu para ouvir? O médium tem que trabalhar sob o fogo da luta. Ninguém pode esperar época boa para trabalhar. Isso é praticamente impossível no plano evolutivo que nós temos. Esperar. Eu vi gente falar, depois que eu aposentar, eu vou trabalhar. Aposentou e não trabalhou. Foi pescar, foi passear. Porque a pessoa não tem hábito. Ah, eu vou começar a fazer palestra agora, porque eu vou. Agora meu trabalho ficou mais fácil, meus filhos casaram. Não trabalha. Porque a gente tem que aprender a trabalhar sob as adversidades. E outra coisa, se não dá para fazer o culto semanal, faça diário. O médium tem que aprender que o culto, reunida a família, tem uma finalidade, que é esse momento de confraternização, de oração coletiva. Mas nós temos que entender que o médium não pode esperar uma hora, uma vez na semana para orar. Não. Nós temos que orar todos os dias, abrir o Evangelho, ler o Evangelho, as preces. Aliás, nós temos que ler o Evangelho, meus irmãos, como se cada mensagem ali do Evangelho, uma prece fosse. Ler aquilo ali, buscando o envolvimento espiritual. Isso irradia no ambiente do lar. Então, o médium espírita não tem que esperar o culto do Evangelho. Às vezes não dá para fazer, como foi colocado aí. A família não quer, não deseja. Mas ele sozinho, orando no quarto dele, silenciosamente, ele vai interferir na harmonia do lar, porque ele vai atrair bons espíritos. Oração, meus irmãos, é diário. Meditação é hábito, é diário. O culto do evangelho na semanal tem a finalidade de envolvimento de família, mas não elimina. Aliás, todas as pessoas do lar têm que aprender. As crianças, os familiares, cada um no seu horário deve orar diariamente. Uhum. É o que a gente vê que nos ajuda. Isso, é verdade. Ajuda bastante. Até porque essa introspecção, né, de você com você mesmo também é muito valiosa, muito importante. Jacobson, uma outra Exato. pergunta. Um trabalho de vibração aos desencarnados pode ser feito em um grupo virtual? Eu tenho visto as vibrações por um grupo virtual, porque, na verdade, apesar de ser uma reunião também de caráter mediúnico, mas não tem o transe. E você ali não está atraindo espíritos sofredores para o esclarecimento, que é o que o André Luiz coloca. Então você não está atendendo os doentes espirituais. Você Uhum. está irradiando seu pensamento. Então nós podemos aqui fazer uma prece em benefício da paz universal, em benefício de alguém que está aflito. Isso é muito bom, desde que o médium saiba fazer isso. Porque tem médium que não sabe participar de reunião de irradiação, mesmo presencial. Ele se deixa envolver tanto que ele incorpora. As irradiações a gente tem que estar consciente. E outra coisa, quando eu vou irradiar o pensamento para alguém, se eu não tenho experiência, eu tenho que pensar em Jesus. Para os bons espíritos, Jesus levar o socorro à pessoa. E não eu mentalizar a pessoa. Porque dependendo do médium, quando ele concentra na pessoa, ele atrai as emoções, os fluidos, às vezes não o espírito. Kardec, depois, numa outra oportunidade, agora não dá tempo, quando a gente fala sobre desobsessão, tem um caso que Kardec traz da desobsessão feita por irradiação, à distância. 6 pessoas que oraram diariamente para uma senhora que estava internada no hospital psiquiátrico, à época, o sanatório, né? Isso, no século XIX, era um atestado de morte, que a pessoa entrava e não saía. A pessoa com 15 dias se curou, teve alta.
recuperou. Então, é um caso muito interessante quando vocês forem estudar a desobsessão, para pesquisar. A desobsessão sendo promovida por irradiação. E não teve manifestação. Isso foi feito na Sociedade Parisiense. Não, o Kardec ele não evocou a entidade que estava perturbando. Até porque, segundo o mentor explicou, quando ele orientou esse procedimento, o mentor disse assim, que envolvendo aquela senhora, havia uma multidão de espíritos. Ele usa essa expressão. Então não houve manifestação. Mas eles se reuniram diariamente, oraram e a pessoa se curou. Então, realmente, a irradiação, ela promove a cura, promove a desobsessão. Então, não vejo maior dificuldade, porque nós estamos nos nossos lares à distância, mas estamos emitindo um bom pensamento. O problema é o transe dentro de casa, que é o que o André Luiz ele coloca aqui claramente. É o atendimento ao sofredor. Fora isso, não tem problema. Sim. Jacobson, essa será a última pergunta, ela é bem delicada. Diz assim, ó, a pessoa perguntou o seguinte: a mediunidade que se destaca sobre minha responsabilidade é desdobramento. Ela coloca entre aspas. Por favor, me aconselhe a usar essa mediunidade para auxiliar melhor. Ainda sinto muito medo, porque vejo tudo que está ao meu redor, no plano físico e espiritual. Em algumas vezes, os espíritos tentam me sufocar, puxar meu cobertor, ficam em volta da minha cama e aí vai. Quem está ao meu lado nesses momentos falam que estou dormindo tranquilamente. Para mim, é uma luta. Muito, muito obrigada e que a aula foi esclarecedora, é o que a pessoa disse. Bom, como a pergunta é delicada, a resposta é longa e nós temos alguns minutos apenas, eu vou indicar para ela, essa pessoa, 2 livros que eu penso que vão ajudá-la bastante. Os livros autobiográficos de Ivone do Amaral Pereira. Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Ela explica como ela lidava com essa faculdade de desdobramento, porque ela era média de desdobramento. Então ela explica lá detalhadamente. Estude esses 2 livros. São belíssimos. Todo médium precisa estudar esses 2 livros. Todo grupo mediúnico precisa estudar esses 2 livros. Explica demais para gente sobre mediunidade e, sobretudo, o desdobramento. Agora, essa senhora ainda está tendo problemas de influenciações perturbadoras, daí o medo. Então, o que acontece? Ela deve orar todos os dias, antes de dormir. Pedir a presença do anjo de guarda para não deixar que isso aconteça. E ter calma, serenidade, que isso passa. Mas ela precisa orar todos os dias dentro da sua casa, fazer irradiações, porque ela vai ver que como vai mudar o ambiente e ela vai ter mais tranquilidade. Olha, eu já estudei muito essa questão que foi colocada e pesquisei se teria uma outra solução. Pesquisei a vida do Givaldo, pesquisei a vida do Chico, de outros médios, de Ivone, médios de minha convivência, médios excepcionais que eu conheci e conheço, que não estão na mídia, mas excelentes trabalhadores. Como todos se mantiveram equilibrados, com o evangelho na mão, estudando o evangelho, orando. Esse foi um ponto comum, sabe, Flávia? Porque as pessoas me perguntam demais como equilibrar a mente, como afastar os espíritos, médios iniciantes, médios assim. Aí eu falei, eu vou verificar nos livros se tem alguma informação e conversar com médios que passaram por esse problema. É unânime, não tem milagre. É o evangelho. Então, nós espíritas, trabalhadores, médiuns, precisamos ter o evangelho na mão. Ler o evangelho todos os dias. Quando estudar o Devassando e o Recordações da Mediunidade, a Ivone dá vários exemplos pessoais disso. Mas observa, Chico Xavier andava com o evangelho no bolso. Ele estudava o evangelho todos os dias. O Divaldo falava das orações diárias que ele fazia. Então, meus irmãos, não tem milagre. É o esforço pessoal de aplicar o evangelho no próprio coração e no comportamento.
Nossa, é isso mesmo. O evangelho é literalmente uma luz, né? Cada vez que a gente abre o evangelho, nós estamos abrindo uma fonte de iluminação. A gente precisa saber utilizá-la e abraçá-la, porque é para nós. Está disponível para todo mundo. Muito obrigada, Jacobson. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Flávio. Ana. Jacobson, nem sei o que falar, me vem na cabeça a palavra tem poder, né? A gente vê aí na bolé de caminhão e a gente tem que botar isso em prática, né? Mas profundamente agradecidos aí por essa oportunidade de ter você conosco nesse sábado, que todas essas bênçãos que você dividiu com a gente possam voltar aí para você, centuplicadas para você e para sua família, para esse trabalho lindo que você faz por nós. E com isso a gente vai encerrando o nosso estudo de hoje. Mais uma vez unindo o nosso pensamento, um profundo agradecimento, pedindo aos mentores que entreguem ao Jacobson uma abraçada de rosas perfumadas, brancas, em forma da nossa gratidão por todo o ensinamento que ele passa para nós, no nosso dia a dia, nos seus estudos virtuais, em especial por essa manhã, agradecendo aos benfeitores pela cobertura espiritual desse encontro, essa que é a nossa penúltima aula desse ciclo, agradecendo aos nossos amigos do plano espiritual maior, principalmente os nossos anjos da guarda, por sua paciência conosco. E assim, Senhor, que nós possamos sair desse encontro renovados, cheios de paz, com a nossa vontade aí de ajudar e trabalhar na sua seara, aumentada, dilatada, com mais consciência em relação à nossa responsabilidade. Graças a Deus. Muito obrigada, Jacobson, e um bom dia a todos, um bom final de semana, e nós nos veremos na próxima quarta-feira com o nosso último encontro. Obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau.